Olá, hoje estamos aqui para conversar sobre dúvidas que tiveram alguns consultantes com relação a um empréstamo emergencial dado aqui no Japão. Olá, meu nome é Ueso Jaqueline. Bom, aqui no Japão foi dado um auxílio de empréstamo para as famílias que estavam passando por necessidade. Daí, esse empréstamo eram de valores diferentes e havia colocação primeiro, segundo, terceiro e cada um com um nome diferente. No caso, muitos questionaram o seguinte: quando foi agora o momento de chegar o hagaki, né? Chegou um hagaki desse, mais ou menos assim, branco, né? A pessoa precisava abrir ele e verificar que aqui dentro tinha vários idiomas e a informação de um telefone. Então, toda a informação que estava aqui dentro, que falava a explicação básica de por que e de que jeito estaria sendo feito análises para quem precisa fazer o cumprimento da pago da dívida ou não, está tudo aqui acessando nesse QR em vários idiomas, né? Certo? Daí, depois que chegava esse hagaki, chegava um envelope grande, mais ou menos de um tamanho assim, A4, né? E era branco, e ele tinha marcado também o telefone de contato, né? Onde poderiam entrar em contato em vários idiomas. O que acontece? Quando a pessoa recebe o envelope e ela não envia ele de retorno para avaliação do Shinsa, que seria para verificação se realmente a pessoa fica isento ou não de pagar aquele empréstamo, ele deve ser entregue obrigatoriamente. Muitas pessoas jogaram fora, esqueceram a data, não prestaram muita atenção, então aí chegou um segundo hagaki, mais ou menos um pouquinho maior. Tá? E dentro dele tinha as explicações e tinha o acesso para informação, né, de contato do mesmo jeito, em português, espanhol, inglês, chinês, coreano. Então, no caso, explicava aqui dentro desse segundo hagaki a necessidade de ter enviado todos os dados que foram pedidos no primeiro envelope grande branco, onde teriam que estar demonstrando através dos documentos se estão aptos ou não para serem avaliados em questão de ficarem isentos ou não de pagar esse empréstamo. Uma coisa que muitos estão confundindo é que todos acham que o empréstamo, ele vinha das prefeituras ou do governo do país, né? Das arcas do governo do país. Erroneamente, esse dinheiro, ele vem da arca estadual, de cada estado. Então, a obrigatoriedade de notificar mudanças de endereço, de telefone, saída do país, mudança da ordem do nome ou do tempo de visto, tudo isso era obrigatória. Então, muitas pessoas acabam que não receberam o envelope branco. Por quê? Mas eu pensei que não tinha que notificar, ou eu pensei que eu mudasse o endereço na prefeitura, todo mundo já sabia. Temos que lembrar uma coisa: como o dinheiro não sai do arca da prefeitura, sino que as prefeituras, a maioria delas, viabilizaram a colocação rápida desses auxílios em mãos dos estrangeiros e de muitos outros, o que acontece? Que a notificação, ela foi feita na hora de fazer o empréstamo. Então, tudo que você poderia consultar normalmente seria nos centrais de Fukushi Center, que são as empresas que foram encarregadas de a distribuição desse dinheiro. Agora, na hora do pagamento, não é nem na prefeitura, nem no Fukushi Center. É nesse telefone aqui que vocês têm que entrar em contato. Se você não recebeu o envelope para o pagamento, se você não tinha mudado o endereço, se você mudou algum dos dados, aí você entra em contato com esse número e você consegue, né, verificar como que está a questão da sua dívida, sim? E daí não fica aquela dúvida de que eu posso fazer, ok? Muitos queriam saber como é que fica a colocação dos valores, né? Em relação aos empréstimos, foram dados, por exemplo, Kinki Okuguchi era o primeiro, que era ou você pegava 100 mil ou você pegava 200 mil com limite, né, de endereço e de família, certo? De aí muitas pessoas ficam confundidas. Mas aqui em casa éramos 4 e minha mulher e meus filhos já não estão, sou somente eu. Independente disso, você tem que estar correndo atrás de verificar a dívida como ficou. Por quê? Esse empréstamo também acabou gerando auxílios
né? O auxílio, lembro a todos que o auxílio é um dinheiro que você não precisa devolver, mas o pedido da captura desse auxílio também foi encaminhado uma carta para as pessoas que poderiam acceder à avaliação desse benefício. E isso é diretamente nas prefeituras, no setor do Fukushima ou Gosodanka. Daí, cabe destacar que claramente está especificado que o que está sendo avaliado nesse momento é o empréstamo número 1 e número 2. Supondo que uma família fez até 4 empréstimos, o primeiro e o segundo são os que estão sendo avaliados agora. Então, não caiam também nesse pensamento errôneo de achar que, fui isentado de pagar os 2 primeiros, já não pago nada. Não. Nesse momento estão sendo avaliados 2 empréstimos que são os primeiros, ok? O restante virá cada um no seu momento. Então, todo mundo que fez o empréstimo deve de lembrar que na hora da entrevista para o pedido do empréstimo foi claramente conversado o tempo de pagamento em torno de 10 anos e dentro desse tempo as avaliações, né, para saber se a pessoa fica ou não isento. Ok? Agora, uma outra dúvida que outra pessoa fez questão de perguntar é o seguinte: supondo que eu fique isento, já não tenho que pagar nada, mas é porque essa pessoa faz atividade de autônomo, mas nunca declarou. Aí estamos falando de outro tema, ok? Então, o que acontece? Que desde o momento que você faz um empréstimo ou que você faz utilização de qualquer tipo de auxílio, certo? Acaba que você tem uma declaração jurada assinada onde você permite o Estado, né, poder fazer investigação mesmo você tendo recebido o dinheiro. Então, vamos atirar, né, essa ideia de que, eu já recebi, eles esqueceram, deixa para lá, já me isentaram, deixa para lá. Não. Estamos dentro de um sistema onde o lastro financeiro, ele é plenamente visível, certo? Então, tipo assim, você pode até estar fazendo uma coisa não tão dentro da lei, digamos, ou porque não sabe, ou porque não teve, né, o conhecimento de como é certo que faz, mas em algum momento para-se e se realiza uma investigação de pente fino. Então, para prever coisas assim, tentem, por favor, ser o mais claros possíveis na hora em que vocês vão fazer o pedido de qualquer tipo de auxílio. Ok, pessoal, bom, eu acho que foi só isso, né? Basicamente o que todo mundo esteve perguntando. Se alguém tiver alguma outra dúvida, não duvide em perguntar. Estamos aqui para tentar ajudar a comunidade. Muito obrigado.